Oi pessoal, tudo bem? Vou falar agora de composição artística. É um tema que particularmente eu gosto de trabalhar, porém tenho por vezes dificuldade por conta de tempo. Por quê? Para você conceber um projeto artístico, né? Requer não só a criatividade, né? Você tem que ter um tempo, você tem que dedicar um tempo, não só um tempo de produtividade, expor, colocar no papel, é um tempo para você ficar sem fazer nada. Caramba, como ficar sem fazer nada? Sim, a parte da concepção requer não só a didática, não só o fundamento técnico, mas sim a criatividade. Você tem que estar criativo, você tem que ter ideias, entendeu? Então, para você conceber algo artístico, isso eu digo para você porque é um estudo que eu fiz profundo sobre criação e composição artística, ok? Para conceber, vocês têm que estar criativo, não tem como. Eu vou conceber um espetáculo que fala sobre um parque infantil. Poxa, legal, mas eu não sei do que se trata um parque infantil, eu não sei quais brinquedos tem, eu nunca vivenciei um parque infantil. Como eu vou falar desse parque? Então, para conceber algo artístico, eu tenho que ter a vivência daquilo, né, fortemente, né? Então, esse tempo que eu digo de concepção, além do tempo, sim, didático de escrever, do tempo teórico, né, de conceber um projeto artístico, temos que estar preparados física, mental, espiritual, didaticamente, de todas as maneiras. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo, tá? Do meu processo, e depois eu passo a vez para a Laís, e a gente troca figurinhas nos nossos encontros online e presenciais, ok? O meu exemplo prático, meu exemplo pessoal e profissional é baseado em teorias, é baseado em estudos, ok? Eu estudo isso profundamente também. O meu exemplo que darei agora é o seguinte, um recente que vivenciei agora, que foi o da Jam. Jam, Improvisos na Dança. Um projeto que foi escrito pela produtora Laís Branco, que está me filmando agora. Só que ele foi escrito dessa maneira. Vamos oferecer uma jam ao Sesc com 10 bailarinos e é isso, uma jam. Uou, uma jam. Chegou até mim a incumbência de dirigir artisticamente isso, visto que eu não vi esse projeto como algo pronto. Eu vi como uma ideia e como um projeto, sim, incrível, um projeto financiado, com cachê e tal, tudo certo. Pensei, eu não parei tudo, terminei um dia de trabalho, sentei e comecei a ver uns vídeos que eu gosto, vídeos de música, vídeos aleatórios no YouTube, e a cabeça começou a mentalizar sobre isso e falei, pronto. Na hora que eu vi um vídeo sério da Amazônia, falei, a gente precisa usar nossa voz. De maneira política, com críticas sociais, com críticas reais que vivenciamos. E é isso, eu vou utilizar dessa jam para criar um espetáculo que os artistas consigam dizer algo, porque eu acho que é um momento de dizer, é um momento que nós artistas temos para colocar em pauta, para colocar como voz ativa o que nós pensamos sobre os assuntos reais.
porque estávamos falando da Amazônia. Ok, vou falar da Amazônia? Não, eu acho que ainda não é a hora de gritar, né, utilizar essa jam para gritar e falar da Amazônia como eu gostaria. Eu gostaria sim de entrar gritando e botar fogo nas coisas e tal, mas calma. O nome diz Jam Improvisos na Dança, então temos uma limitação já com o nome do projeto. Então eu tive a ideia de pegar esses 10 artistas, pedir para esses artistas me enviarem o que eles estão estudando atualmente, o que eles estão sentindo, como eles estão e tal. Dentro disso eu vou criar uma história individual para cada, sendo que todas elas, roteirizadas, se linkam e criam uma história de grito coletivo, de vivências reais. Ok, cada bailarino me mandou uma história, e o que sentia, o que estava fazendo, o que estava estudando no momento, tecnicamente ou praticamente. E parece que tudo veio pronto e mastigado. Esse roteiro, ele automaticamente foi se montando. Eu já consegui entender um roteiro como depressão, como amor e ao mesmo tempo falando de depressão, de violência, de feminismo, de crescimento e força, sabe? Então, nossa, automaticamente recebendo isso eu já fui montando e criei esse roteiro baseado em críticas sociais reais e atuais, ok? E consegui montar esse roteiro baseado nisso, sabe? Falando de força e libertação, que é o começo, que é o que eu acho que nós precisamos agora. Essa força e libertação é pegar a raiva que temos, transformá-la em força e nos libertarmos no sentido de, não é gritar e sair dando porrada e falar, caramba, isso não está certo, sabe? É ter forças e a libertação de estudarmos uma maneira correta e prática de, sem agredir, ok? Sem agredir, conseguir expor as nossas ideias de uma maneira que as pessoas entendam e não apenas falar, olha lá, mais um esquerdista, mais um da direita, mais um não sei o quê. As pessoas passam a não nos ouvir mais quando nós gritamos, quando nós não utilizamos corretamente as palavras para com as pessoas. As pessoas não estão acostumadas a ouvir o que elas não querem. Então, automaticamente, quando você vai falar alguma coisa que ela não quer ouvir, ela cega, ou ela deixa de ouvir, ela fica surda, ela passa a não te ouvir, a não te dar mais atenção. Então, tudo que você falar, a pessoa já não estará absorvendo mais. Então, a criação, a concepção artística de um projeto depende de tudo isso. Você entender que para o público te ouvir, ele precisa de um gancho, ele precisa de um start inicial, ele precisa de um meio e um fim que traga ele para aquela realidade. Então, se eu quis nessa jam, voltando ainda para a jam do meu exemplo, falar de uma crítica social atual, eu utilizei desses artifícios, utilizei do que está acontecendo, sabe? Utilizei de temas atuais, comecei com um sampler, uma trilha de queimada real que eu peguei de uma queimada na Amazônia, não essa, mas uma passada. E através desse som, eu ambientalizei tudo aquilo, ficou uma coisa meio pesada. E desse pesada, eu coloquei o artista, poeta François Muleka para falar uma poesia dele e através dessa poesia fazer um link com o primeiro tema, que era Força e Libertação, que daí quebrava todo esse uou, e todos, a maioria dos que eu conversei que não sabia desse roteiro, se sentiram preparados para o resto que viria. Então, eu criei dessa maneira, né? Então utilizei dessa criação, né? Dessa concepção artística para dar, então, história ao que não tinha história. Então, a Jam Improvisos na Dança Jam Improvisos na Dança é o nome do projeto que foi me dado para dirigir artisticamente e criar uma história. E assim eu fiz. Felizmente consegui fazer isso rápido entre aspas. Eu comecei a trabalhar
foi 24 horas o total do projeto, né, que eu precisei aguardar ainda o material de alguns artistas, mas desde quando eu recebi tudo até o final, eu demorei umas 5 horas intensas escrevendo, criando, colocando, mandando de volta e voltando. Mandei para a Laís, que é a dona do projeto, ver se ela concordava, e ela concordou. Quando ela concordou, eu fechei o projeto novamente, criei o roteiro final escrito e enviei para os artistas terem pelo menos um tempo hábil para poder entender essa história e como eles conceberiam e interpretariam aquele tema. Então é isso, o meu exemplo de criação, de concepção artística é essa, né? Para você conseguir falar sobre algo, você tem que viver aquilo. Palavras do grande mestre Rainer Maria Rilke, um alemão, escritor, poeta, um mestre para mim. No livro Cartas a um Jovem Poeta, ele diz, né, para o jovem poeta que pergunta ao então famoso poeta, como eu consigo falar de amor, né? Não fala dessa maneira, quem quiser ler o livro, leia, é um livro maravilhoso. E o poeta fala, não queira falar de algo que você não sabe, não queira falar de algo que você não vivenciou na pele, pois isso pode parecer banal e não verdadeiro, você não vivenciou aquilo, como é que você quer falar daquilo, entende? Então, eu sigo desse mesmo princípio, quer falar de drama, vivencie drama, quer falar de tristeza, vivencie tristeza, sabe? Então, não estou falando para ninguém passar por isso, mas as vivências são para esse tipo de coisa. Então, atores do teatro fazem muito disso. Ele vai vivenciar um personagem que se droga, ele tem que se drogar, afinal ele não sabe o que é aquilo, como é que ele vai falar daquilo, entende? Eu passei por isso com um rapaz que foi fazer um clipe de um trabalho que eu fiz, e esse clipe tinha que passar a intenção de que a música, os músicos tocavam essa música enquanto se drogavam. E passaram isso para um rapaz da computação fazer isso, um rapaz que nunca tinha feito nada assim, nunca tinha se drogado, falando abertamente, na vida. De repente chegou esse contexto para ele, ele fez um vídeo caretíssimo, nada a ver, a gente passou muitas referências, passou um monte de coisa e nada sincronizou com as nossas ideias. E na hora que chegou eu falei, gente, não adianta nem mandar de volta. A gente vai ter que mandar isso para uma outra pessoa que já vivenciou, já experimentou essa vivência, para que assim então ele entenda. E foi o que aconteceu. E esse projeto foi maravilhosamente bem feito por conta de um outro diretor que eu mandei esse projeto, fez e enfim, Luan Cardoso é o nome do diretor, um grande amigo, diretor de cinema lá de São Paulo. E não estou falando que ele é muito louco, não, mas ele é esse cara. É de que a gente vai falar? É de uma vivência no Santo Daime. Onde que é o Santo Daime mais próximo? Vai lá, toma o chá, tudo, e vivencia, sabe o que é aquilo na carne, na cabeça. Ele vivenciou aquilo para saber contar aquilo. Não tem milagre, não tem YouTube que faça você falar sobre amor melhor do que a pessoa que já amou. Não há YouTube que faça a pessoa falar sobre sofrimento melhor do que a pessoa que já sofreu. Então, é isso. Criação, concepção artística, na minha opinião, é isso. A vivência. Agora, ainda se falando em educacional, aqui, eu com vocês, é possível criar baseado nessas coisas que eu falei? Sim, visto que grandes artistas atualmente, super novos, estão fazendo isso. Tem um cara que eu adoro, chamado Jacob Collier. Ele é da música instrumental, ele tem 20 e pouquinhos anos. Ele já faz coisas incríveis, músicas falando de amor, músicas falando de não sei o quê, música falando... Todo o tema que ele fala parece que é super bem vivenciado, só que ele nunca vivenciou nada disso, sabe? Então ele consegue, baseado em fundamentos, baseado em estudos, baseado em ideias que ele absorveu, ele consegue conceber os projetos dele dessa maneira. Repetindo, se você... mas eu não quero usar a droga. Tá tudo bem. Eu tô falando de uma maneira como se, eu já usei muito. Gente, acreditem, pouquíssimo usei.
álcool, beleza, tal, mas pouquíssimo. Eu vivencio de outras maneiras e é possível fazer isso. Como? Temos o cinema hoje. O cinema hoje está num nível que você consegue, quem já assistiu Avengers aí, o Endgame, parece que você está lá, parece que aquilo tudo existe, aquilo tudo é real, aquilo tudo quando você assiste com a intenção de aprender, com a intenção de captar toda essa mensagem, você consegue. Então, é possível sim, acabei de falar que do YouTube não adianta se você não ver com outros olhos. Agora eu vou pedir a vocês, educacionalmente falando, que veja tudo que vocês veem com outros olhos. Eu precisava fazer a criação, a concepção artística daquele projeto e passei a todo o material que eu via ver com outros olhos. Sim, é possível olhar por outro ponto de vista, tá? Passem a fazer isso com os seus projetos. Passem a querer extrair mais das coisas que vocês veem, dos materiais. Passem a pegar profundidade disso tudo, ok? É o convite que eu faço a vocês. Quero ouvir a história de vocês também sobre isso. Vamos falando, deixem os comentários aqui. Vamos ampliar esse tema que é tão importante assim na para o nosso ideal, né, do transformando sua arte em produto. Quer falar alguma coisa, Laís? Não, acho que tá certo. Até já? Beijos.